A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você. Estamos começando mais um subsídio para a escola dominical aqui no nosso canal Boas Notícias. A lição é a de adultos, da editora CPAD. Estamos já na lição 6, para 6 de novembro de 2022, e o assunto da lição é a justiça de Deus. Praticamente chegamos à metade do trimestre. E aí, como é que tem sido a escola dominical aí na tua igreja? Tá tudo bem? Você que é professor, tá conseguindo passar direitinho as lições para a classe? E você que é aluno, tá assimilando direitinho? Estude a sua lição durante a semana, uma vez, duas vezes, se puder até mais. Leia as referências bíblicas, faça anotações. A escola bíblica dominical é um curso bíblico, é um curso teológico, tá? E se você participa da sua escola normalmente, tem o seu material, a sua revista, tem a sua Bíblia para acompanhar, é um curso que você faz, embora não haja uma certificação, um diploma e tudo, mas você vai acumulando conhecimento. Então, é muito enriquecedor poder participar da escola bíblica dominical. Desde criança, entendeu? Adolescência, novo convertido, a escola dominical é para todas as pessoas. Inclusive, se na sua igreja você colocar uma classe só para pessoas não evangélicas, pode. Alguém pode dizer, mas pode, a escola dominical não é só para quem é membro da igreja? Não, a escola dominical surgiu exatamente com uma ideia de evangelizar crianças de rua que não fazia parte da igreja. E depois o pessoal curioso foi ver, começou lá na Inglaterra, né? Em Gloucester. O pessoal foi ver a escola dominical, os irmãos da igreja, assim meio que desconfiados, vendo aquele bocado de menino de rua ali dentro da igreja, o missionário lá ministrando para eles, um pedagogo cristão, e foram ficando. Com o passar do tempo, o número de irmãos mesmo da igreja foi aumentando e foi diminuindo o número de pessoas não crentes, até que a escola dominical virou e ficou como um departamento da igreja, 100% praticamente, formado só por membros da igreja, e ela perdeu, digamos assim, a sua originalidade, a ideia original. Entretanto, a gente pode resgatar. A escola dominical é uma boa fonte de evangelização em cada comunidade cristã, certo? Então é isso aí. Estamos estudando o livro de Ezequiel nesse trimestre, falando sobre a justiça divina, e hoje, especificamente, a lição vai falar exatamente da justiça de Deus. É esse o assunto da lição de número 6, e nos diz assim o textual: com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, versículo 26. A verdade prática não tem vírgula, vamos direto, diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. É pessoal, Deus trata com cada um também na individualidade. O texto bíblico que traz base para esta lição, chamado de leitura bíblica em classe, que deve ser feita com o professor e os alunos na classe, muitas igrejas ainda fazem naquela forma como se fosse culto, o irmão lendo um versículo na frente, a igreja toda respondendo, sendo que nem sempre todo mundo é aluno dessa lição. Então a leitura bíblica em classe, o nome já diz, é para ser feita em classe. Mas tudo bem, o importante é que a escola dominical aconteça. E Ezequiel 14, 12 a 21 é a referência e diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela, olha só, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. E diz mais: ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a seus filhos e nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais,
ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Muito bem. Continuamos então essa série de estudos neste trimestre, no livro de Ezequiel. E a palavra-chave da lição de hoje é a palavra justiça. A introdução diz: a presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. O pecado de uma nação. O nosso primeiro tópico fala sobre a identificação do juízo divino. A identificação do juízo divino. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. Então Deus, quando Ele manda o seu juízo sobre a terra, é porque já faz tempo que Ele vem tolerando alguma coisa. Que Ele vem avisando, que vem informando, vem pedindo que a pessoa se arrependa, que mudem de atitude. Isso não acontecendo, o juízo de Deus, com certeza, virá, certo? E por que Deus faz esse tipo de juízo, derrama esse tipo de juízo na terra, seus 4 maus juízos, como está aqui no texto que lemos? Bom, o Salmo de número 24, versículo 1, diz que de Deus é a terra e a sua plenitude, e pronto, sua plenitude é tudo que nele há. Então, por isso, quando Deus decide derramar o seu juízo sobre a terra ou sobre uma nação, Ele o faz porque Ele é soberano sobre tudo. Ele é Deus, Ele é Senhor, a terra é dele, é propriedade dele, é criação dele. Ele deu aos homens para os homens governarem, mas os homens têm feito desgovernos e desobediência para com o próprio Deus. E se acham donos de tudo, e muitos até acham que nem precisa de Deus, e vez por outra é preciso Deus, então, derramar um pouquinho aí do seu julgamento, do seu juízo sobre a terra e sobre os moradores, para que os homens aprendam, entendam que eles passam. Deus continua sendo o Senhor de toda a terra, certo? Ainda aqui nesse primeiro tópico, falando sobre a primeira parte da profecia, a expressão quando uma terra pecar contra mim, está entre aspas, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar, isso é o versículo 13, tá? Do texto que lemos, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Quando uma terra não é apenas a terra de Israel, entendeu? Então, se a terra brasileira, a terra do Japão, a terra da China, qualquer nação, Deus é soberano sobre todo o planeta para agir, para fazer algo, entendeu? Para derramar da sua ira ou também da sua misericórdia, dependendo do comportamento. Sobre Nínive, Deus ia derramar da sua ira, mas como eles se arrependeram, aí Deus usou de misericórdia para com eles, certo? Bom, mas um dos motivos que Deus derrama o seu juízo sobre alguma nação é exatamente não reconhecer essa soberania de Deus, esse poderio de Deus, esse senhorio de Deus sobre a terra. Olha, aconteceu muitas vezes em Israel de copiar os costumes dos países vizinhos, países pagãos, que ao invés de agradecer a Deus, diz aqui na lição, ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, um dos ídolos. A palavra Baal significa Senhor. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Nem sempre, quando você achar a palavra Baal na Bíblia, faz alusão a ídolos. Nem sempre. O marido também poderia ser chamado pela esposa de Baal, que é Senhor.
tá? Gideão era chamado de Jerubbaal. Bom, mas havia os ídolos também com esse nome de Baal, que era senhor de alguma coisa, o senhor da chuva, o senhor da colheita, o senhor disso. Então havia vários. Quando se no altar tinha apenas um, era apenas um Baal, mas quando tinha vários, aí Baalim. Quando você vê falar Baalim, é o plural, várias imagens. Como hoje tem pessoas que têm um oratório em casa, e, digamos assim, vou falar aqui do que está mais patente aqui aos nossos olhos no Brasil, no catolicismo, por exemplo. Aí a pessoa tem a imagem do São Raimundo, do São Benedito, do São Francisco, do São Tomás de Aquino, Santa Rita de Cássia e tal. Um oratóriozinho. Então, quando tinha só um santo, só uma imagem, perdão, de um Baal, era apenas um Baal. Mas quando tinha vários, aí o Baalim é quando a pessoa tinha no seu oratório mais de um, tinha vários. Então, nesse caso aqui, digamos assim, tirar de Deus, ou tentar tirar de Deus a soberania sobre tudo, sobre a colheita, sobre a chuva que veio e abençoou a plantação, e na hora fazer uma espécie de culto, de gratidão a imagens que eles mesmos produziram com as suas mãos, isso entristecia demais o coração de Deus. Porque é Deus que manda a chuva, é Deus que ordena a terra e ela produz o alimento. E aí na hora outro, que nem existe, inventado pela mente humana, pela criatividade humana, um ídolo qualquer, receber os méritos, é algo que realmente dá para entristecer o coração de Deus, tá? A idolatria, tirar de Deus a honra e a glória que só pertence a Ele, é um dos motivos do derramamento do juízo de Deus. Bom, no terceiro tópico, fala sobre a petição que Deus não atende. Peraí, tem oração que Deus não atende? E como tem? Existem situações de tanta pecaminosidade que não adianta nem ninguém orar. Como no caso de Moisés e Samuel, tá? Que fizeram orações intercessórias e Deus atendeu. Mas teve outros casos que Deus não atendeu. Houve casos que Deus disse assim, nem me fale mais desse assunto. Não me fale. Certo? Então, por exemplo, quando se faz intercessão pelo pecador, e o pecador realmente se arrepende e tudo mais, entrega o seu coração, Deus ouve a oração e abençoa. Agora, é perca de tempo ficar orando por um pecador que está de coração endurecido e ele mesmo confessa com a sua boca que não quer saber de Deus, que não está nem aí para Deus, o seu estilo de vida não agrada a Deus, não adora a Deus. E sabe, principalmente as orações que se faz depois que a pessoa morreu. Se enquanto a pessoa estava viva, ele não quis seguir o padrão da Bíblia, da vontade de Deus, de cumprir os mandamentos do Senhor, agora depois de morto é que não vai dar mesmo quem ficou do lado de cá, que está vivo, tentar tirar alguém que está do lado de lá e colocar no céu. Você está entendendo? É um tipo de oração que as pessoas vão fazer o ano inteiro, ano após ano, pelo seu parente, pelo seu ente querido e não vai resolver não. O que a pessoa tem que fazer para ser salvo, para ser liberto do inferno e morar na eternidade com Deus, ele tem que fazer antes de passar para o lado de lá. Enquanto está aqui do lado de cá, certo? Bom, mas Deus perdoou o povo de Israel reiteradas vezes, várias vezes. Moisés intercedeu, Deus usou de misericórdia e tudo. Deus perdoou o povo muitas vezes. Acontece que também nossas orações, essas são chamadas orações de intercessão, tá? Quando nós oramos uns pelos outros, quando nós suplicamos uns pelos outros. E Abraão foi um que fez uma oração, digamos assim, intercessória, quando conversava com Deus a respeito de Sodoma e Gomorra. Mas, como na cidade não tinha nem 10 que temiam a Deus, você sabe do desfecho, fogo e enxofre, e acabou com as duas cidades. Porque o castigo de Deus também é inevitável. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seria atendido caso orassem em favor de Judá naquele período. O povo de Judá estava rebelde contra Deus, o rei estava, toda a nobreza estava, e o resultado? Foram levados para o cativeiro babilônico. E mesmo que estavam lá, que temiam a Deus, como Jeremias, infelizmente, sofreu as consequências da desobediência do povo. Contra a sua vontade, foi levado para o Egito, o profeta Jeremias. Aí, aqui no terceiro
no terceiro subtópico, do subtópico 2, fala aqui assim: quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. O justo está orando, e aí, mas Deus resolve não atender. Existe isso? Existe. 1 de João 5, 14 e 15, diz que se nós pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, a vontade de Deus, aí Ele atende. Então, eu não devo orar somente conforme a minha vontade. A minha oração tem que se coadunar com a vontade de Deus, porque ela é que é boa, perfeita e agradável. O próprio Jesus não batia o pé, não batia a mão exigindo de Deus. O próprio Jesus, sendo ele Deus, ele orava, mas ele dizia: seja feita a tua vontade. Ele disse isso lá no jardim do Getsêmani, pouco tempo antes de ser levado para depois ser crucificado, né? Passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na oração que ele ensinou, a oração do Pai Nosso, ele exatamente ensina-nos a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a nossa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Então, se a pessoa está orando algo que está indo de encontro, de choque com a vontade de Deus, pode ter certeza que essa oração Deus não vai responder, tá? E existe até aquelas orações inocentes que a pessoa faz inocentemente e Deus não atende. Por exemplo, desde criança que eu vejo na igreja pastores orarem no culto de Santa Ceia, aí pega o pão, e ao pegar o pão, levanta o pão assim, e bota a igreja de pé e diz: vamos orar pelo pão, consagrar e tal. Aí diz assim na oração: Senhor, passa do material para o espiritual, tal, etc. Quando a gente abre os olhos, o pão está lá do mesmo jeito. Material ainda, com o mesmo sabor, mesma característica, mesmo cheiro, não mudou nada. Se tivesse passado do material para o espiritual, já ficaria logo invisível ali na mão do pastor. E se passasse do material para o espiritual, como é que a gente iria comer esse pão na Santa Ceia? Então, ele tem que ficar material mesmo, tem que ficar matéria mesmo para a gente poder tirar os pedacinhos e comer. Agora ele passa a ter um valor espiritual para nós, porque passa a simbolizar naquele momento o corpo de Cristo que foi imolado por nós na cruz do Calvário. Essa oração, então, Deus nunca atendeu, tá? Passa do material para o espiritual. Às vezes alguém diz: oh meu Deus, derrama a tua glória aqui nessa casa, derrama a tua... Deus derramar a glória? Vai não, meu irmão. Ninguém aguenta a glória de Deus, não. Moisés teve que entrar numa brechinha. Fica aí, meu filho, na brecha. Você quer ver minha glória? Eu vou passar de costas, você vai ver minha glória por trás. Eu vou fechar com a mão, vou tirar, você vai ver rapidamente. Senão Moisés morreria torrado lá dentro. E aí as pessoas hoje ficam pedindo para Deus derramar a sua glória. Meu Deus, derrama a sua glória. Deus vai... Alguém ainda diz assim, muito animado: Deus vai derramar a sua glória aqui hoje. Vai não. A tua Bíblia e a minha diz que uma é a glória dos homens, outra é a glória de Deus. Os astros têm glória diferente também, os próprios astros no céu. E a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Então Deus não vai derramar essa glória dele nunca, tá? Agora ele manifesta a sua presença de forma gloriosa, é diferente, Muito bem. Então, tem algumas orações que Deus não atende. E quando o povo está na rebeldia, no pecado, não adianta orar. Quando Deus estiver tratando com alguém, não adianta querer meter a mão e orar para Deus. Não, Senhor. Deixa quieto, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na vida daquele desobediente, pecador, de coração endurecido, de dura cerviz. Nem adianta querer orar. Deixa Deus tratar, certo? E no terceiro tópico da lição, para nós concluirmos, fala sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Olha só, o pecado de Judá estava tão terrível que o Senhor Deus chegou a dizer isso. Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, tá? Que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha livrariam, mas só livrariam sua própria alma. Versículo de número 20. Noé, conhecido por ser um homem justo na terra, Deus olhou para a terra e não viu nenhuma família justa, só a família de Noé por causa dele. Daniel, o único homem na Bíblia que é dito que ele era muito amado. O anjo veio lá do céu e em Daniel 10, por 2 vezes o anjo disse: porque você é muito amado. E Jó, a característica de Jó, de ser um homem íntegro na face da terra, e talvez não teve outro como ele. Porque Deus só deu testemunho de Jó.
Senão Deus teria dito para o Satanás: tem visto meu servo Jó e fulano de tal, que são assim, assim, assim. Então, em toda a terra, ninguém era um homem tão íntegro diante de Deus quanto Jó. Então, justo, símbolo de justiça, de homem de vida justa diante de Deus, Noé. De pessoa que agradava tanto a Deus, que era, o anjo disse que ele era muito amado lá pelos céus, né? Daniel. E o homem íntegro na sua inteireza de vida e coração, Jó. Mas esses três não conseguiriam, com o seu relacionamento, com o seu estilo de vida, salvar nem os próprios filhos do castigo que Deus mandaria sobre Judá, se caso os filhos deles ainda existissem naquele tempo, por assim dizer. Tá? Observe que Jó e Noé não eram judeus, não eram descendentes, tá? Não eram de nenhuma tribo de Israel, porque os dois viveram em época em que nem a nação de Israel não existia ainda, apenas Daniel. Mas em todas as épocas, Deus é Senhor de todas as épocas, de todos os tempos, e em todos os tempos, até aquele momento que a Bíblia foi escrita, esses três tinham destaque no seu relacionamento com Deus. Porém, o castigo de Jerusalém, por causa dos seus pecados, o castigo de Judá seria derramado certamente sobre todos os habitantes, que nem os filhos desses três homens de Deus escapariam da sentença. Mesmo que eles orassem, não teria como. Tá? E quando Deus pune o pecador, Deus o faz exatamente por ele ser justo. Deus não faz por ser mal, por ser um Deus vingativo, por um Deus iracundo. Tá? Eu estou até pensando de fazer uma mensagem assim: pecadores nas mãos de um Deus amável. Já tem uma parecida de muitos anos, mas a gente precisa saber que Deus é amor, mas ele é justo juiz, certo? Bom, somente a justiça de Cristo é que é extensiva a todos os pecadores. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Porém, a justiça do pai também não passa para o filho. A salvação é pessoal e é intransferível. Cada um tem que lutar para viver uma vida justa diante de Deus. A bondade dos pais nos filhos, Deus visita até 1000 gerações. Ou seja, aquilo que você faz de bom, mesmo você morrendo, mas seus filhos vão colher essa bondade. Agora, no quesito comunhão com Deus e salvação, é cada um por si. Cada um por si. A justiça dos pais, por mais santo que seja, por mais homem de Deus que seja, mulher de fé, de comunhão com Deus, não vai transferir, não vai passar DNA de salvação para filho nenhum. Cada um tem que lutar para ter uma vida íntegra e santa diante de Deus. Senão o castigo virá sobre os desobedientes. Tá? Então é isso aí. Esta é a nossa lição de número 6. Eu espero ter contribuído de alguma forma e que a sua aula seja muito proveitosa, que o seu domingo, a tua escola dominical, cada dia cresça mais e mais e seja uma bênção. Que possamos guardar em nossa mente e em nosso coração aquele ensino que a cada domingo a gente recebe na casa de Deus, na escola dominical. Se você gostou, compartilhe aí, dá o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike, não tem problema não, a gente precisa aprender, melhorar cada vez mais e é com a sua participação que a gente vai tentando melhorar, tá certo? Um abraço, até o próximo subsídio, se Deus nos permitir.